A paz, amados irmãos, do Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante na vida de vocês. Hoje a mensagem que vamos ouvir da parte do Senhor é nascimento e crescimento espiritual. Vamos ter uma palavra de oração antes da mensagem. Pai querido, eu quero te agradecer com meus irmãos pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos agora de juntos assentarmos na tua presença aos teus pés para ouvirmos a tua palavra. Continue a falar conosco, Senhor, que sejamos edificados por tua palavra e que aqueles que ainda não são salvos sejam salvos por tua palavra. Em teu nome, Jesus, eu oro com meus irmãos. Amém. Então vamos ouvir sobre essas duas verdades, que é o nascimento e o crescimento espiritual. Primeiro, o nascimento. E nós vamos ter como exemplo, fazendo um paralelo, a vida do profeta Samuel. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 1, que nós vamos ver alguns versos nos primeiros capítulos. Primeiro, o nascimento espiritual. O nascimento espiritual é graça de Deus. Veja bem, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no próprio versículo 1, fala de um homem chamado Eucana. Ele tinha, no versículo 2, duas mulheres, Ana e Penina. A Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E você, olhando mais embaixo, acompanhando comigo, no versículo 6 desse mesmo capítulo, diz que a Penina, rival dela, quando elas subiam anualmente ao templo para adorar, ela provocava excessivamente a Ana, irritava a Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha filho. E porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, verso 6. E no versículo 7 diz, e assim fazia ela de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana sofria muito, sofria por não ter filho e sofria também porque era provocada pela outra esposa do seu marido, Eucana, a irritava por ela não ter filho. E certa vez lá no templo, nesse mesmo capítulo, diz no versículo 9 que após eles terem comido aquele dia, bebido, a Ana não quis comer em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Ela levanta e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor. E nesse voto ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para ti. E lá no versículo, ainda continuando, no versículo 12, ela demorava na sua oração e perante o Senhor. Passou o sacerdote Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só movia, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como uma mulher embriagada. E ele até, além de pensar, ele disse para ela, no próximo versículo, ele disse assim, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito e não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. E olha que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus para aquela mulher. Aquele sacerdote, no versículo 17,
respondeu, Eli, vai-te. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, e aí ela comeu. E diz, o seu semblante já não era mais triste. Veja bem, ela já não estava mais como antes. Ela ainda não tinha um filho, mas ela já tinha um outro semblante por causa da palavra de Deus. Aquela palavra gerou em Ana esperança, fé. Ela acreditou que Deus tinha ouvido o clamor dela naquele dia que ela estava no templo. Então, primeiramente, o nascimento é pela graça, é um favor imerecido de Deus. Deus concedeu um favor a uma mulher estéril. Semelhantemente, o nascimento espiritual é pela graça. A Bíblia diz claramente que é a própria benignidade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. A Bíblia diz também que somos salvos pela graça e tem a mediação da fé, que também é uma graça, que é dom de Deus. A Bíblia diz também que, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus se não nascer de novo, nascer espiritualmente, nascer da água do Espírito. Então, é algo que Deus faz gratuitamente, não merecemos, mas Ele nos fez nascer espiritualmente. Ana também, pode-se dizer, não merecia, mas Deus graciosamente deu a ela ao Samuel, o profeta. Agora nós vamos ver alguns aspectos importantes do crescimento espiritual. E você vai perceber que o crescimento também é graça de Deus, é o favor de Deus. É claro que Ana, Ana também no primeiro instante você vai ver que ela teve uma cooperação, e Samuel posteriormente que cresce, ele também coopera com o Senhor. Veja bem o que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Foi uma vida que cresceu. Então, houve uma cooperação de Samuel, houve uma obediência amorosa, voluntariosa, houve essa dependência do Senhor para o crescimento. Porém, não deve ser esquecido que foi graça de Deus, é graça de Deus que fez Samuel crescer e que faz você e eu crescermos espiritualmente. É a graça, porque é uma vida espiritual que está crescendo em nós. E por ser uma vida espiritual, depende da graça de Deus para que haja o crescimento. Agora, a nossa parte é amorosa, voluntariosamente falando, em amor, em obediência, em sujeição a essa graça. E aí sim, nós vamos, como Samuel, crescer, como está escrito aqui, em estatura e favor e no favor do Senhor e dos homens. Então vamos ver o crescimento de Samuel. Primeiro aspecto importante que eu quero chamar a sua e a minha atenção no crescimento dele é que ele foi consagrado ao Senhor, ele foi separado para o Senhor. No capítulo 1, no voto da mamãe dele, ela disse no versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, foi um voto que foi feito, né? Ele vai ser consagrado. Mas essa consagração, ela foi prometida por Ana, mas ela foi executada, experimentada por Samuel.
Mas antes da consagração aconteceu algo muito importante. Eu quis ler esse versículo, mas a consagração veio depois. Mas antes da consagração, tem aqui uma verdade importantíssima na vida de Samuel, que a mãe dele, quando ele foi desmamado, ela o levou para a casa do Senhor. Veja bem o que está escrito aqui. No versículo 19, eles voltaram do templo e Elcana coabitou com Ana e o Senhor lembrou-se dela. E no versículo 20, ela teve Samuel. E no versículo 21, seu marido subiu de novo. Ele já estava com 1 ano de idade, mais ou menos. Ele subiu para oferecer, mas Ana não subiu com ele. Ela estava amamentando Samuel. Aí no versículo 24, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E no versículo 27, ela disse lá para o sacerdote Eli: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o perdi. E eles adoraram ali o Senhor. Veja bem, Samuel foi levado para a casa do Senhor para viver ali todos os dias. Então, o crescimento espiritual dele iniciou pelo fato dele ter sido levado à casa do Senhor para viver lá. E lá na casa do Senhor, Samuel cresceu. E semelhantemente é a nossa vida espiritual. Quando nós nascemos espiritualmente pela graça do Senhor, a casa do Senhor passa a estar dentro de nós. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Nós somos um templo individual. Então, nós vamos viver todos os dias e para sempre diante da casa do Senhor, e não apenas na casa individual, mas também na casa corporativa, porque nós já estamos e vamos continuar reunindo com os nossos irmãos, porque quando estamos juntos a casa corporativa está, e aí nós estamos vivendo na casa, e desse modo o crescimento espiritual vai sendo progressivo. Glórias a Deus por isso, aleluia. Agora voltemos à separação, que nós falamos do voto. Samuel foi consagrado desde pequeno, ele cresceu e o cabelo dele cresceu, ele era um nazireu, foi separado, um homem consagrado para Deus, toda a sua vida consagrado para Deus. E assim o crescimento ia sendo progressivo na vida de Samuel, sendo realidade. Do mesmo modo, é na minha vida, é na sua vida, querido irmão e querida irmã. Nós fomos separados para Deus, nós fomos consagrados para Deus. Nós não podemos mais viver uma vida para nós mesmos, mas nós vivemos uma vida para Deus. Ele morreu, Jesus Cristo, por todos. Ele pagou o preço por nós. Agora, ele morreu para que os que vivem, nós estamos aqui vivendo, não vivam mais para si mesmos, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então, essa é a nossa vida de crescimento espiritual. É uma vida de consagração, é uma vida de separação. Nós somos nazireus do Senhor. Graças a Deus por isso. E assim nós estaremos crescendo progressivamente como o profeta Samuel cresceu. Um outro aspecto muito importante do crescimento espiritual dele está no versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 2. Lá diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Sendo ainda menino, ele estava ministrando. Ele estava desde menino e toda a vida, até a fase
adulta, até a vida terminal, até ele deixar a vida lá que ele viveu, ele ministrava perante o Senhor. Ele tinha disciplina espiritual, ele tinha comunhão com Deus, ele era uma pessoa que louvava, adorava, era uma pessoa que estudava a palavra, era uma pessoa que orava, era uma pessoa realmente que aprendeu a ministrar. Ele entendeu, para eu crescer espiritualmente, eu tenho que ministrar perante o Senhor. Mas aqui tem um detalhe muito importante nesse mesmo versículo, que ele ministrava vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele não estava vestido com outro tecido, era um tecido de linho e não era uma roupa normal, era uma estola sacerdotal. Por quê? Porque assim os sacerdotes daquela época se apresentavam diante de Deus para ministrar ao Senhor. Eles estavam vestidos desse modo, porque foi uma ordenança do Senhor através do seu servo Moisés aos sacerdotes. Deveriam não colocar roupa de lã na presença do Senhor, para não suar na presença do Senhor. E teria que ser essa estola de linho fino sacerdotal. E ele usava essa estola. Do mesmo modo, se nós queremos e devemos querer e vamos crescer espiritualmente, nós devemos ministrar ao Senhor. Desde o início, nós podemos lembrar que quando nos iniciamos na vida cristã, a gente abria a boca e já sentia a presença de Deus, a gente queria orar, não queria parar de orar, sempre vontade de orar mais e mais, porque era ali aquele início da vida cristã. E esse início, certamente, nós oramos muito imaturamente, porque éramos bebês espirituais, mas não deve perder o princípio, a essência. Devemos continuar toda a vida ministrando ao Senhor, tendo comunhão, tendo louvor, tendo adoração, tendo oração, tendo estudo da palavra, uma vida de disciplina diária, contínua, constante. A disciplina, ela é espiritual. Nós temos disciplinas naturais para vivermos a vida no dia a dia, no trabalho, por exemplo, temos que acordar, ir para o trabalho, voltar, temos muitas disciplinas, mas a disciplina espiritual, ela é a mais importante, ela vai trazer o crescimento espiritual. E também nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer modo, né? Nós servimos, ministramos ao Senhor, não é com a vida natural. Se for com a vida natural, a vida carnal, a vida que foi julgada, condenada e crucificada lá na cruz, o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Se for na vida natural, será uma ministração carnal. É como se nós nos apresentássemos diante de Deus vestidos de lãs. É o nosso próprio suor, é o nosso próprio esforço, é o nosso próprio trabalho para crescer espiritualmente. E não é assim que se cresce espiritualmente. Nós crescemos revestidos de Cristo, despojando na ministração do velho homem, despojando no dia a dia do velho homem e se revestindo do novo. Nós ministramos a Deus com a própria nova vida que temos espiritual, com a vida de Cristo. Então, é desse modo que nós vamos estar ministrando. Essa é a vestimenta de Jesus Cristo, essa é a vestimenta da igreja que vai se apresentar nas bodas do Cordeiro para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a vestimenta nossa no dia a dia para estarmos crescendo espiritualmente, vestidos de linho fino. Mais uma coisa importante aqui, está no próximo versículo, versículo 19. Diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele estava crescendo e a sua mãe
trazia anualmente uma nova túnica. Aqui nós vemos também que o crescimento é graça de Deus. Foi em Samuel e é na nossa vida também. Samuel comia, bebia, se alimentava diariamente, tanto no natural como no espiritual, mas o crescimento, quem opera o querer e o realizar é Deus. É Deus que o fez crescer espiritualmente. E a sua mãe, todo ano sabia, ele vai crescer, então tem que fazer uma nova estola sacerdotal. Semelhantemente, nós crescemos pela graça do Senhor. Nós comemos, bebemos de Cristo diariamente, comemos e bebemos espiritualmente e anualmente nós vestimos uma nova vestimenta, porque está havendo um crescimento espiritual, está havendo maturidade. E aqui Ana representa a graça, é a graça de Deus que nos faz crescer espiritualmente. Vamos ver um outro aspecto muito importante. Você pode passar sua Bíblia no próximo capítulo, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Veja bem, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Havia uma escassez da palavra e das visões espirituais. E lá diz que ele servia ao Senhor perante ele. Ele morreu, Samuel continuou servindo ao Senhor perante Israel, perante a outros. E veja bem, assim também nós vamos crescer na nossa vida espiritual, servindo ao Senhor. Essa nova vida que serve, é a vida espiritual perante os homens. Aqui está a ordem de Deus. Se você olhar atentamente, você vai ver que aqui está dizendo que ele servia ao Senhor perante ele. Veja bem, ele está servindo ao Senhor perante ele. Tem um outro momento aqui que fala a mesma coisa, que ele estava servindo a Deus perante ele. Faz uma repetição em um outro versículo aqui, nesses primeiros capítulos. Então, essa é a ordem correta. Não é servir Eli, Israel, servir os homens, a igreja, perante o Senhor. Se for o contrário, se tivesse sido o contrário na vida de Samuel, ele não teria crescido como cresceu. Se você e eu mudarmos a ordem e passarmos a servir as pessoas e perante o Senhor, nós não vamos crescer espiritualmente. Eu quero abrir um parênteses para dizer que, é claro, ao servir a Deus, nós estamos servindo aos homens também na nova vida que está em nós. Mas a ordem é, nós somos servos de Deus, nós servimos a Deus. Se nós mudarmos, nós estamos servindo primeiro às pessoas, aos homens. E aí, o que vai acontecer? Vai haver muita cobrança de nós, cobrança deles. Vai haver muitas expectativas em nós, expectativas neles. Vai ter frustrações em nós, neles. Nós vamos causar, às vezes, escândalo, ou eles vão causar escândalos para nós. Vai haver dano, vai haver prejuízo. Não vai estar de acordo com a ordem divina. Nós somos servos de Deus e por sermos servos de Deus, nós servimos a Deus perante as pessoas. E aí a vida que está servindo é a nova vida, é a vida espiritual. Assim vai haver o crescimento espiritual. Pode crer nessa verdade. Um outro aspecto muito importante está aqui no versículo 3, do capítulo 3, sobre o crescimento espiritual. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Veja bem, ele deitou
no templo, onde estava a arca. Se você vê o versículo anterior, Eli teve um crescimento espiritual, depois Eli estagnou e Eli foi retrocedendo espiritualmente. Por quê? Porque ele teve alguns comportamentos errados. Deixa eu abrir esse parênteses para falar um pouco de Eli, depois nós voltaremos a um princípio aqui de crescimento espiritual. A Bíblia diz que Eli passou a honrar mais aos seus filhos do que a Deus. Aqui no capítulo 2, no versículo 29, diz assim, na segunda parte, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel, porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eli deixou de honrar a Deus para honrar seus filhos. E veja bem, os seus filhos tomou lugar na sua vida, e seus filhos eram péssimos, eles estavam caminhando em caminhos contrários à palavra de Deus, tanto que os dois tiveram morte precoce. Então, Elias, aqui no versículo, voltando ao capítulo 3, no versículo 2, diz, certo dia, estando Eli deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli já não deitava mais no templo perante a arca. No versículo 1 você vê que está escrito que a palavra do Senhor era muito rara. Deus falava antes através de Eli. Lembra que Deus deu uma palavra para Ana, através de Eli, vai, o Senhor conceda o seu pedido. E ela voltou para casa cheia de esperança, pegou aquela palavra e a graça aconteceu, Samuel nasceu. Mas lá também você percebe no capítulo 1 como ele já estava, não estava tendo mais discernimento espiritual. Olha o capítulo 1, no versículo 13, diz assim, porquanto anos só no coração falava seus lábios, só seus lábios se movia, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, ele não teve discernimento espiritual. Lembra os judeus no Pentecostes? Muitos deles achavam que os discípulos que estavam falando em línguas estavam embriagados. Aqui também no versículo 14, na sequência de e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Então, além de não ter discernimento, ele falou uma palavra julgadora, e uma palavra errada, porque ela não estava embriagada, ela estava aflita, orando. E aqui, voltando ao capítulo 3, a palavra era muito, muito rara, as visões não eram mais frequentes, e antes eram, mas ele estava em decadência espiritual. E no versículo 2 diz que ele estava deitado no lugar costumado, ele acostumou, ele rotineiramente passou a dormir no lugar que não era na presença do Senhor, no templo, diante da arca. E acredite, diante da arca é o único lugar que o homem pode descansar verdadeiramente. Além de ser um lugar de crescimento espiritual, é um lugar de descanso. E aqui diz que Samuel, voltando agora para Samuel, antes de Samuel, olha o final do versículo 2. Cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Os olhos de Eli já estavam escuros. E aqui está falando dos olhos naturais, sim, mas também está falando de olhos espirituais.
ele já não tinha visões espirituais, ele já não tinha revelação espiritual, porque ele estava vivendo contrário à palavra do Senhor. Ele já não era mais um homem consagrado, separado. Por isso ele não podia falar mais a palavra do Senhor. A palavra passou a ser rara, raríssima na vida de Eli. Então, no versículo 3, agora voltando para o aspecto do crescimento, Samuel estava deitado no templo diante da arca. Deitar quer dizer descansar. Durante o dia, durante o entardecer, né? É claro que ele tinha atividades durante o dia, mas eu quero deixar aqui para você um princípio espiritual. Ele aprendeu a descansar. Descansar quer dizer, é Deus que trabalha, Deus nos usa, mas o trabalho quem faz é Ele. Nós somos servos, nós somos os vasos. Samuel era um vaso especial. Quem trabalhava espiritualmente era Deus, quem falava espiritualmente era Deus falando através dele. E aqui diz que ele descansou antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Um momento a lâmpada apagaria, ficaria tudo escuro. E no escuro, como a pessoa vai trabalhar? Está tudo escuro. No escuro é um momento de incerteza, é um momento de dificuldade. O escuro, a escuridão fala também de tribulação, de momento de tensão, de desesperança às vezes, né? De incerteza. As noites nós não sabemos, né? Nós não podemos enxergar nada, mas as noites para o profeta Samuel era também de descanso, porque ele descansou durante o dia. Havia muito movimento ali no templo durante o dia. Pessoas chegando, saindo, a luz natural, a própria luz na vida dele, a luz em outras pessoas, muitas circunstâncias aconteciam dia a dia, e isso provocaria na vida de Samuel um desejo de mover-se, de fazer alguma coisa, de trabalhar, de agir, né? Nós podemos lembrar que Saul, o Senhor falou para ele através do profeta Samuel para esperar 7 dias. Como aproximou o momento ali, os filisteus estavam chegando para guerrear, o povo ficou apavorado, começou a dispersar. Saul foi e apavorou-se e fez o sacrifício que ele não deveria fazer. E Samuel aprendeu a descansar, a esperar no Senhor. Oh, como Davi, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Como Davi, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, assim é minha alma para contigo. Eu aprendi a descansar e deixar Deus mover, deixar a luz de Deus manifestar, deixar Deus trabalhar, porque o trabalho é espiritual. Assim também é na nossa vida. Nós temos que descansar diante da presença do Espírito Santo que está em nós, diante desse templo, dessa arca. É nesse lugar que nós encontramos o descanso. Nós não vamos encontrar na nossa alma, no nosso corpo mortal. É lá, quando o descanso está sendo lá verdadeiro, aí a alma vai descansar, aí o corpo vai se aquietar, porque o descanso espiritual está fluindo do espírito para a alma e para o corpo. Então lá nós descansamos. E lá é que nós, diante da arca, é que nós vai cessar toda movimentação, toda força natural nossa, toda luz natural nossa, toda atividade natural nossa, para que Deus faça em nós e através de nós. E tem que ser antes que
vem a noite, porque a noite é momento de incerteza, de tribulação, de não perceber, nós não podemos, a não ser que Deus revele, e Ele vai revelar. Graças a Deus, a noite para nós não vai ser de medo, de desespero, mas vai ser noite de mais revelação, mais de conhecimento. Lembra de Abraão? Abraão descansou no Senhor, ele entendeu que Deus queria não era Isaac, ele sabia que Deus ressuscitaria. Hebreus fala isso, porque em Isaac estava a promessa, e ele aprendeu a descansar e foi oferecer o filho. Por quê? Porque ele aprendeu. Aquela foi uma noite, foi uma noite para ele, né? De momento de que se ele não tivesse descansado durante o dia, seria um desespero, um medo, vou matar meu filho, será que Deus vai ressuscitar? Mas ele descansou durante o dia. A noite trouxe mais conhecimento, mais revelação, porque lá ele viu o Jeová Jirê trazendo o substituto para Isaac, para ele, para Israel e para toda a humanidade e para a igreja também, que está incluída na humanidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Porque quando nós descansamos durante o dia, a noite vai ser conhecimento e revelação. Bem, para concluir, há outras verdades mais adiante a respeito da vida de Samuel, mas eu quero concluir aqui com vocês essa mensagem. No versículo 19 diz, crescia Samuel. Veja bem, ele cresceu e o Senhor era com ele. Diga isso para você, você está crescendo espiritualmente. E o Senhor, eu quero dizer isso para você, e o Senhor é com você, como é comigo. Glórias a Deus. E diz assim, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Nenhuma. Nenhuma, quer dizer nenhuma. Todas as palavras se cumpriram, porque não era de Samuel, era de Deus na vida de Samuel. Ah, que maravilha! Ele falou da parte de Deus. E aqui diz, todo Israel, todo é todo, desde Dan, lá do norte, até Berseba, lá no sul, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Siló quer dizer um lugar de repouso, de descanso. Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Glórias a Deus. Esse homem lá em Israel naquele tempo falou a palavra de Deus. Ele fez as obras de Deus e ele também em muitos momentos e muitos manifestou a vida não de Samuel, mas a vida da palavra prometida do Messias, porque ele vivia a palavra que viria para salvar Israel e a humanidade. Ele manifestou a vida, fez as obras e falou a palavra. E do mesmo modo, nós vamos crescer. O Senhor é conosco e o Senhor vai falar, Cristo vai falar através de você e de mim. Cristo vai fazer a obra dele, porque a obra espiritual é dele. Em você, através de você, em mim e através de mim. E Cristo vai manifestar a vida dele no seu corpo mortal e no meu corpo mortal, para que os outros possam ver a nossa vida espiritual, que é a vida em Cristo. Ó, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar para você, aqui está verdades tão preciosas sobre nascimento espiritual, que é graça, crescimento espiritual, que é graça, e a nossa resposta amorosa, a nossa resposta voluntária ao Espírito Santo, ao nosso Pai, que está em nós. Desse modo, nós vamos viver essa vida progressiva, crescente espiritual que há em Cristo Jesus. E eu quero terminar orando por você, por nós, e também por aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Hoje eu me dirijo a você, é o dia da sua oportunidade de receber a Ele, porque Ele já te recebeu, de receber o perdão dele que já foi dado lá na cruz. Você vai crer, vai receber essa graça maravilhosa, vai ter o Espírito Santo em você,
e também com essa graça em você e a sua resposta você vai poder crescer espiritualmente. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela tua palavra que fala aos nossos corações, por tua graça maravilhosa que nos fez nascer espiritualmente. E essa graça é o Senhor Jesus Cristo. E por tua graça maravilhosa em nós, o Senhor está em nós, Santo Espírito, Pai amado. Sua palavra está em nós, a sua nova vida está em nós, Senhor. A vida, ou melhor, a vida de Cristo é nova, sempre nova, ela nunca envelhece, está dentro de nós. E nós queremos que em obediência dia a dia, em amor dia a dia, estar diante dessa casa que está em nós e diante dessa casa que está na vida dos nossos irmãos, porque vamos crescer nessa casa. Queremos também, Senhor, viver separados para o Senhor todos os dias. Somos consagrados, somos nazireus. Queremos também, Senhor, ministrar ao Senhor todos os dias da nossa vida e ministrar com essa nova vida, vestido com essa estola sacerdotal de linho, revestidos de Cristo. Queremos sim, Senhor, dia a dia servir ao Senhor perante os homens, porque quando servimos ao Senhor, é essa vida que serve aos homens. Aí perante eles vamos mostrar o nosso serviço que verdadeiramente é o serviço do Senhor através das nossas vidas. Senhor, e nós queremos estar deitados todos os dias, descansando todos os dias, no lugar certo, que é o lugar da arca, que é no templo que está dentro de nós, para que o Senhor trabalhe em nós e através de nós, nos usando, trabalhe através de nós, para que as pessoas possam ver a vida de Cristo em nós, possam ouvir as palavras de Cristo em nós e possam ver também as obras de Cristo em nós. Que todos nós possamos crescer em Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.